Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Geografia. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. O tema dessa primeira semana de Geografia do 4º ano do PET 2 é migrações. Vamos começar? Caro estudante, nesta semana você irá compreender o motivo pelo qual as pessoas migram para diferentes lugares, reconhecendo quais são os principais tipos de migrações. Migração. Desde o início da história, a humanidade se desloca em grupos à procura de caça e outros alimentos. Migrar significa sair do lugar onde nasceu para viver em outro. Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. As pessoas que saem da sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de imigrantes. Quando elas entram num novo lugar onde vão viver, são chamadas de migrantes. Mas por que as pessoas migram? Os fluxos migratórios têm diversas causas. As fortes desigualdades econômicas estão entre os principais fatores, mas podemos citar também os problemas ambientais, as catástrofes naturais e, em algumas localidades, as guerras, perseguições políticas ou religiosas levam as pessoas a migrar. Nesse caso, eles passam a ser chamados como refugiados, no país onde encontram segurança para iniciar uma nova vida. Os movimentos migratórios podem ser internos ou externos. Migração externa. São definidos como migração externa quando as pessoas migram de um país para outros e migração interna quando as pessoas migram de um lugar para outro dentro do próprio país. No Brasil, as migrações externas ocorrem desde a chegada dos colonizadores portugueses em 1500, mas entre os anos de 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no país. São eles portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, haitianos, angolanos e sírios. Milhares de brasileiros também emigram, ou seja, saem do Brasil, isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. O principal país de destino, no entanto, continua sendo os Estados Unidos, com 367 mil brasileiros, 22%, mantendo assim uma liderança de mais de década. O segundo lugar é ocupado pelo Japão, com 206.976, 12,8%, seguido de Portugal, com 136.631, 8,4%, Itália, com 106.040, 6,5%, e Espanha, com 100.128, 6,2%. Na América do Sul, o Paraguai é o país mais procurado, com 75.826 imigrantes brasileiros, 4,7%. Em 2016, por exemplo, o órgão falava em mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior, por volta de o dobro do estimado pelo DESA, sendo que 750 mil estariam na Europa. Migração interna. No Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Veja o que ocorreu ao longo do tempo. Então, nós temos aí, em 1950 a 1970, a industrialização dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro atraiu migrantes para a região sudeste. Criação de Brasília atraiu pessoas para a região centro-oeste. Região nordeste, área, saída de migrantes devido às secas prolongadas. 1971 a 1990, permanece o deslocamento do Nordeste para o Sudeste. As regiões Norte e Centro-Oeste
surgiram oportunidades de trabalho ligadas à agropecuária e ao extrativismo, além de obras de infraestrutura. 1991 a 2010, as migrações dentro de cada região se intensificaram na maioria das unidades federativas. Outra migração que chama atenção é a de retorno. Os migrantes voltam para o local de origem. Para saber mais, assista ao vídeo, aí tem uma sugestão, Os Imigrantes no Brasil, tem o link aí. Vamos iniciar então as atividades da primeira semana. Atividades. Número 1. As pessoas com as quais você convive vivem atualmente no mesmo local onde nasceram? Em caso negativo, registre os motivos que fizeram com que elas se deslocassem. Observe a charge e responda às atividades 2 e 3. Então, você tem a charge aí, observe o que está acontecendo, qual é o pensamento do homem. Número 2. Quais os motivos que levam o personagem a migrar? Número 3. A partir da observação do lugar de origem do personagem, em qual região brasileira ele reside? E para qual região provavelmente ele irá buscar emprego? Observe o gráfico e responda às atividades 4 e 5. Países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Então, tem o gráfico aí. Observe bem o gráfico. Aí a gente tem os Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha. Número 4. Que países tinham o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Número 5. Quais motivos levam os brasileiros a deixarem nosso país? Bom, então aqui no número 1 é a sua resposta, né? Está perguntando se as pessoas com as quais você convive vivem atualmente no mesmo lugar onde elas nasceram. Então, você vai responder aí. Bom, aqui nós temos essa charge e é para responder as questões 2 e 3 baseadas nela. Então, observe bem. Aí está perguntando quais os motivos que levam o personagem a migrar. Então, veja bem no pensamento dele, olha, ele está pensando lá no serviço, no trabalho, numa moradia, né? Ó, vendo? Está caminhando e no pensamento dele tem isso, ele quer o quê? Trabalho, ele quer uma moradia adequada, então, melhores condições de vida como moradia e trabalho. A partir da observação do lugar de origem, em qual região brasileira ele reside? Então, se a gente voltar aqui, ó, então a gente vai observar, ó, direitinho. Então, provavelmente, ele reside na região Nordeste. Né? Então, você vai colocar lá. E está perguntando também para qual região provavelmente ele irá buscar emprego. Então, ele reside na região Nordeste, provavelmente ele irá para a região Sudeste em busca de emprego. Depois nós temos o gráfico aí 4 e 5 para a gente olhar o gráfico e fazer as atividades 4 e 5 baseadas no gráfico. Então, a gente tem aí o gráfico dos Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. E aí, que países tinham o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Então, se a gente volta aqui, está perguntando que países, né? O país que tem mais é aqui os Estados Unidos, né? Então, Estados Unidos. Mas qual está perguntando outro? Então, logo depois vem o Paraguai, né? Os Estados Unidos é que é o maior, né? Então, eu coloquei ali, porque perguntou, até grifei, que países, então coloquei Estados Unidos e Paraguai, que tinha o maior número de imigrantes. E o menor, Espanha, ó, Espanha tem o menor número de imigrantes. Então, no número 4 ficou Estados Unidos e Paraguai, tinham o maior número de imigrantes. Acertei aqui o número. E o menor, Espanha, o menor número de imigrantes, Espanha. No número 5, quais motivos levam os brasileiros a deixarem nosso país? Então, no próprio texto está falando, né? Melhores condições de emprego e educação.
Então, aqui a gente finaliza a semana 1 de Geografia do 4º ano. Eu te espero no próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like. Um grande abraço.